Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo 1. Amém? 1 Samuel capítulo 1, verso 1 diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Verso 7: e assim fazia ele, ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estava ali o sacerdote Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a observar-lhe o movimento dos lábios, Eli, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia a voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi do seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor
ela concedeu, e passado o devido tempo, teve um filho, o qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós vimos aqui um texto muito conhecido da palavra de Deus. Um texto onde a Bíblia fala da história de um homem chamado Eucana, que debaixo da lei da época, este homem tinha o direito de contrair um outro casamento, ou seja, ter uma outra esposa, caso a sua esposa não lhe desse filhos. Então era a lei. Se a esposa que ele casou fosse estéril, ele tinha pela lei direito a possuir uma outra esposa. Mas por quê? E para quê? Porque para o homem era, enfim, uma honra ter filhos, porque quando o homem tinha filhos, a sua descendência, a sua história, ela continuava a ser contada por causa dos filhos. E hoje não é diferente. A nossa história também, ela continua quando a família ela vai crescendo, quando ali um filho, vai te dar um neto, um bisneto, e por aí vai. Isso é parte, o crescimento da família é a continuidade da história da nossa família nessa terra. A Bíblia diz então que o apóstolo Paulo, no versículo que eu li, de 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, Paulo ele enfatiza algo aqui que ele observou na igreja de Corinto. E ele começa a dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, mas eu larguei, eu deixei para trás as coisas de menino, eu me tornei homem, eu me tornei maduro. Paulo estava dizendo que ele não era mais criança, que ele não era mais um menino, ele era um homem experiente. Ele estava transmitindo para a igreja de Corinto que na vida espiritual, na nossa vida espiritual, nós também temos que alcançar a maturidade espiritual. Não podemos ser uma eterna criança espiritual. Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi criança, mas ele não é mais criança. Ele não é mais, como dizem por aí, o menino Jesus, não. Ele cresceu. Ele foi menino, sim. Ele foi adolescente, sim. Mas chegou à maioridade, se tornou homem. E com esse crescimento, ele foi adquirindo maturidade. Ele foi tendo experiências e foi adquirindo maturidade. E Paulo então ele foi falando isso, que os irmãos de Corinto tinham que assumir, tinham que crescer espiritualmente, tinham que deixar de ser crianças espirituais, meninos espirituais, e começar a ser crentes maduros, homens e mulheres maduras na presença de Deus. E dentro desse texto que nós lemos, nós vemos aqui uma família que servia ao Senhor, que ia à casa de Deus, que frequentava a casa de Deus.
E devido a esse problema que eu já disse, Ana, uma das esposas de Elcana, ela não tinha filhos. Quando Elcana se casa com ela, Elcana sonhava em ter filhos com Ana. Só que a Bíblia diz que Ana era estéril. Então, pela lei, ele contrai um novo casamento, casa com uma mulher chamada Penina. E Penina então vem morar na sua casa. A Bíblia diz então que Penina começa a gerar filhos. Penina começa a gerar filhos para Elcana. Penina se torna mãe. Hoje nós estamos, no dia de hoje, comemorando o Dia das Mães. Porque ser mãe é o sonho de toda mulher. É o sonho de toda mulher. Hoje muitas perderam este sonho por causa de uma decepção, e nós vemos muita distorção devido ao ódio, à frustração, devido a alguma violência. Mas o meio natural, a naturalidade de uma mulher, o sonho dela é ser mãe. E esse era o sonho de Ana. Mas a Bíblia diz que Ana era estéril. E a Bíblia diz que Penina começou a gerar filhos. Até aí, normal. Até aí estava dentro do papel de Penina como mulher. Mas como eu disse, ali era uma família de homens, de um homem, de uma família que conhecia o Senhor, que frequentava a casa de Deus. Mas nessa família nós encontramos uma divisão entre Ana e Penina, uma simbolizando o crente maduro, chamado Ana, e o crente menino, chamado Penina. A Bíblia diz que Ana não gerava filhos, e isso lhe trouxe tristeza até então, porque a Bíblia diz que num determinado tempo, de tempos em tempos, Elcana subia juntamente com a sua família ao templo para adorar ao Senhor e para sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que Elcana dava porção para Penina, para os seus filhos e para as suas filhas. Ou seja, se Penina tinha 10 filhos, que eu creio que ela tinha 10 filhos, porque quando Elcana percebe que Ana estava triste, a indagação dele foi essa: porventura, não sou eu melhor do que 10 filhos? Então isso me leva a crer que Penina já estava no 10º filho, porque a cultura deste povo na época era literalmente o que a Bíblia diz em Gênesis: enchei a terra e povoai. A Bíblia diz então que ele fala com Ana. Aí eles vão subir para o templo, e ele dá uma porção de sacrifício, oferece por Penina e pelos seus 10 filhos. Ou seja, pela mãe e pelos filhos. Mas para Ana, a Bíblia diz que ele não oferecia apenas para Ana, ele dava porção dobrada. Para Penina, a porção de Penina. Para os filhos de Penina, a porção para os filhos de Penina. Então, pela regra, era para ele dar
por ele amar Ana, Deus colocou no coração dele dar uma porção dobrada, dar um sacrifício dobrado em questão a Ana. É o que Deus faz em alguns momentos. Quando Deus quer realizar algo na minha e na sua vida, Deus ele coloca alguns propósitos no nosso coração, que a gente até, enfim, a gente resolve, não, eu vou fazer um propósito por algo que a gente quer. Aquilo surge no nosso coração, não é algo que nós intentamos ou que Deus pediu para a gente fazer, não. Porque a Bíblia diz que quando Deus chama Moisés, Deus diz: Moisés, diga ao povo que santifique, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Quando Davi foi buscar a arca, trazer de volta a arca para Israel, tinha que sacrificar. A ordem de Deus era que havia sacrifício para levar a presença de Deus. Então a Bíblia diz que eles andavam nos seus passos, paravam e sacrificavam. Então era um pedido de Deus. Mas aqui nós vemos brotar no coração de Elcana, dar porção dobrada. Ali já era Deus preparando a porção de Ana que era devida, mas a porção do milagre que viria, que se chamaria Samuel. Então na minha e na sua vida, às vezes Deus nos leva a fazer algum propósito. Deus alimenta, Deus coloca no nosso coração um propósito, por algo que muitas das vezes, se dependesse de nós, nós não faríamos um propósito por aquilo. Mas Deus faz brotar esse desejo no nosso coração, como fez na vida de Elcana, dar porção dobrada para Ana. A Bíblia diz então que eles subiam para o templo. Mas o texto diz que quando eles iam subir, o crente menino se manifestava, Penina. A Bíblia diz que Penina, ela irritava. O que ela fazia? Ela irritava Ana. Irritava. Ou seja, ela mostrava para Ana: olha, eu tenho filhos, eu tenho 10 filhos e você não tem. E a Bíblia diz que ela ficou triste, a ponto de nós, o que nós lemos, Elcana chegar para ela e falar: porventura, não sou eu melhor que 10 filhos? Será que o que eu sinto por você não é melhor do que 10 filhos? A Bíblia diz então que todas as vezes, na hora de subir para a casa de Deus, Penina irritava Ana, Penina humilhava Ana. E Ana então, como uma crente madura, como uma serva de Deus madura, o que ela fazia? Subia mesmo assim. Ou seja, com afronta ou sem afronta, eu não vou deixar de buscar o meu Senhor. Com dificuldade ou sem dificuldade, eu vou continuar adorando o Deus da minha salvação. No coração de Ana brotava o que a própria palavra diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ou seja, para Ana não tinha tempo ruim para buscar ao Senhor.
dificuldades não paravam a adoração de Ana, não paravam o culto de Ana, porque Ana era uma crente madura, era uma serva de Deus madura, enquanto Penina era imatura. Ela ia lá para irritar Ana: olha, eu tenho, você não tem, eu gero, você não gera, Deus me abençoa e não te abençoa. Não sabendo ela que lá no céu Deus já estava preparando um Samuel, o adversário da minha e da sua alma. Ele pode até zombar de mim e de você, ele pode até falar o que ele quiser, mas lá no céu tem um Deus que está olhando e dizendo: vai nascer, vai nascer, vai nascer. É só para quem crê. Mas porque Ana era uma crente, uma serva madura, tinha maturidade espiritual. A Bíblia diz então que Ana então decide se levantar. Decide se levantar. Porque a Bíblia diz que quando Eucana fala aquelas palavras com ela, aquilo foi uma espécie de um gatilho para Ana buscar o seu milagre. Porque ela entendeu: o seu amor para mim é importante, mas o que Deus tem para mim é maior. O que Deus tem para mim é maior. Porque se você morrer, ela entendeu, se você morrer, o seu amor vai embora. Mas aquilo que Deus prometeu, a promessa de fazer uma mãe estéril gerar filhos, ela continuou crendo. Porque Ana já tinha ouvido a história: Sara, mulher de Abraão, era estéril e Deus fez ela gerar filho. Rebeca, mulher de Isaac, era estéril e Deus fez ela gerar filho. Ou seja, o mesmo Deus que fez Rebeca, que fez Sara gerar filho, é o mesmo que eu estou buscando, e vou sair daqui com o meu milagre, vou sair daqui com a resposta de Deus. Os anos podem passar, mas a promessa continua de pé na vida daquele que crê. E Ana acreditou no Deus que faz da estéril mãe de filhos. A Bíblia diz então que Ana se levantou, e esse levantar de Ana mostrou a postura de um crente maduro, um crente que entende que o Deus que ele serve, que o Deus que ela serve é maior do que qualquer Penina que possa tentar nos desanimar. Penina era imatura. Penina não usava a bênção que Deus lhe deu para glorificar. Ela usava a bênção de ser mãe para irritar, para zombar. Só que a Bíblia diz que o mesmo Deus que exalta, ele também abate. Penina teve filhos, mas depois que Deus gerou o milagre na vida de Ana, o nome de Penina desapareceu. A Bíblia não conta a história dos filhos de Penina, mas conta a história do filho de Ana. Ou seja, o que Deus vai fazer na sua vida vai ficar registrado para testemunho.
O que Deus vai fazer na sua vida vai ficar registrado para a história. Tudo isso por quê? Por causa da maturidade. Ana decidiu: se o Senhor me der um filho, vai ficar na sua casa, vai estar a serviço do Senhor, vai ser para glorificar o teu nome. Aí a Bíblia diz que Ana, como uma crente madura, sabe o que ela fez? Ela foi para a casa de Deus e foi orar ao Senhor. Foi orar, foi falar com Deus. O problema das pessoas é isso. Ela olha para a situação e diz: não tem jeito, então para que orar? Não tem saída, então para que orar? O crente menino, ele desiste na primeira barreira, no primeiro obstáculo. Mas o crente maduro, ele sabe: eu posso não ver com meus olhos naturais, mas pela fé eu seguro a minha bênção em nome do Senhor dos Exércitos. Pela fé, porque o crente maduro, ele vive pela fé, não por aquilo que ele está vendo, não por aquilo que ele já possui, mas ele tem fé por aquilo que ele sabe que vai receber. A Bíblia diz então que Ana foi orar ao Senhor. Maturidade. Tem pessoas que quando a prova vem já não oram mais, já não buscam mais, não entendem que é um processo, que para chegar até o milagre de Deus há um processo, e o processo dói. O processo dói. O processo muitas vezes traz desgaste, mas a resposta é certa, porque o nosso Deus é especialista em fazer algo na vida de um crente maduro, que suporta o processo. A Bíblia diz então que Ana, ela decide orar, e a sua oração foi uma oração de um crente maduro. Ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar nas suas mãos, vai ser para glorificar o teu nome. E o crente menino, Penina, recebeu a bênção para quê? Para esfregar na cara de quem não tinha. A oração de Ana foi assim: Senhor, que o meu milagre seja para glorificar o teu nome. O filho que eu te peço é para glorificar o teu nome. Ou seja, a oração tem poder de gerar no mundo espiritual aquilo que eu busco da parte de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Aí a Bíblia diz que Ana, ela decidiu fazer um voto com o Senhor. Crente maduro, que faz o voto e cumpre o voto. Agora o crente menino, ele pode às vezes até fazer o voto, mas daqui a pouco ele recua, ele para no meio do caminho, ele desiste. Quando ele vê a prova, epa, acho que vou ter que parar o voto. Não, Ana não. Ana cumpriu o voto, porque Deus viu em Ana um crente maduro. Nessa eu posso confiar. Agora o crente menino, dependendo do voto, não é para mim, não dá, é muito pesado. A Bíblia diz então que Ana faz um voto. Quando ela está falando com Deus, a Bíblia diz que ela se demora na oração. O que ela fez? Ela o quê? Se demora.
Ou seja, ela tinha convicção daquilo que ela queria. Por isso ela perseverou na oração. Ela perseverou a ponto da própria Bíblia dizer que não saía nem palavras mais saíam dos lábios dela. Só saía lágrimas. Só se ouvia, só via os seus lábios balançarem e as lágrimas descerem. Aí a Bíblia diz que o sacerdote, ele viu aquilo e achou que ela estava embriagada. Chega para ela, aparta de ti o vinho. Você conhece a história? Ela diz: não, a tua filha não está embriagada. Eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E até agora eu tenho feito isso. Devido à minha aflição, à minha angústia, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. A Bíblia diz que ele disse: então vá em paz, e o Senhor conceda a sua petição. A Bíblia diz que Ana então se levanta, porque ela recebeu uma palavra do homem de Deus, e ela saiu dali com a certeza de que Deus estava dando um aval. A Bíblia diz que ela saiu dali, comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Ela não estava mais com a cara de derrotada, ela não estava mais com a cara de perdi, ela não estava mais com a cara de não dá para continuar, não. Ela disse que o semblante dela já não era mais o mesmo. De um semblante derrotado, ela saiu com um semblante de vitoriosa. Um semblante de quem diz: Deus vai fazer. Aleluia. Deus vai fazer. E quando ela chega, imagina eu dentro da sua casa, Penina passa para lá com os meninos, para lá, 10 meninos para lá, e anda para cá, e aquela coisa toda. Imagino eu, Ana, crente maduro, vai e abençoa um por um. São filhos do meu esposo. Abençoa um por um. São parte da minha família, não de sangue, mas são da minha família. E Penina, imagino eu, fica sem entender: mas o que está acontecendo? A mulher saiu daqui chorando, agora volta rindo. Ela saiu daqui e agora volta. Entenda uma coisa: a sua atitude diante da dificuldade faz o seu adversário ficar sem entender o que está acontecendo. Confundiu a mente de Ana. Ou seja, a afronta de Penina, na verdade, a afronta de Penina não surtia mais efeito em Ana, porque Ana tomou uma atitude de um crente maduro. Ela não chegou: olha, eu vim de lá, eu vim de lá, recebi uma palavra de bênção sobre a minha vida, e vai acontecer, e você vai ver o que eu vou fazer. Não. Ela chegou em casa, não falou nada, e o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela estava alegre, ela tinha se alimentado. Aí a Bíblia diz então que ela chega em casa, se levanta de madrugada e vai adorar ao Senhor. O crente maduro, ele adora antes do milagre. O crente maduro, ele adora antes de receber a bênção. O crente menino não. Quando Deus fizer isso, eu faço aquilo. Se Deus me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou adorar, eu vou agradecer. Não, ele adora antes do milagre acontecer. Ele agradece ao Senhor antes da bênção chegar. A Bíblia diz que ela foi adorar. O crente maduro é assim, meu irmão. Mesmo na prova, ele adora. Mesmo na dificuldade, ele adora. Mesmo diante da afronta, ele adora. Mesmo debaixo da humilhação, ele adora. A Bíblia diz que Ana continuou adorando. E por ela continuar adorando, Deus viu a maturidade
dela. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. A minha, a sua, a nossa adoração tem o poder de trazer a memória de Deus aquilo que nós pedimos a Ele. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Porque quando Deus viu Ana voltando do templo, Ana foi adorar. Qual tem sido a nossa postura quando a gente sai daqui? A gente continua adorando a Deus, mesmo ainda não segurando o nosso Samuel? Porque a Ana ainda não tinha recebido o seu Samuel, mas mesmo assim ela continuou adorando. E a adoração fez com que Deus se lembrasse de Ana. E Deus visitou Ana. E a Bíblia diz que no devido tempo, vou repetir de novo, no devido tempo. Olha o que a Bíblia diz. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor serão como árvores plantadas junto às águas, e ao seu tempo eles brotarão, eles darão frutos ao seu tempo. Então o crente maduro, ele sabe que o tempo da bênção vai chegar. Aleluia, Deus, eu creio, Senhor. O tempo da aflição vai passar. O tempo da humilhação vai cair por terra. O tempo da vergonha vai se tornar em honra, porque a glória de Deus vai se manifestar. Há um tempo para a glória de Deus se manifestar. Mas continue como Ana, maduro, orando, perseverando e adorando. Orando, perseverando e adorando. Orando, perseverando e adorando. Quem vai crer nessa palavra? Quem crê nessa palavra, aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Coloque-se de pé no seu lugar. Feche seus olhos.